Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos dar continuidade à série de mensagens na carta de Paulo a Tito. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, mais uma vez, muito importante para a Igreja de Deus e para nós também, para não cairmos nessas ciladas. Hoje nós vamos falar sobre o perigo do legalismo. Quem sabe o que é legalismo? Só para eu levantar a mão. Quem saberia definir legalismo? Tá bom, muito obrigado. Você já ouviu falar no Peregrino? Quem já ouviu falar no Peregrino agora? Quem já assistiu o filme? Já viu ou leu o livro? A maioria já fez, né? Esse rapazinho aí, que é chamado de cristão, né? Tá numa jornada em busca de redenção, levando ali o seu jugo nas costas. Esse saquinho que ele está levando aí, né? É o jugo pesado que ele está em busca de se libertar. E ele só consegue ser liberto, assim como nós, com a ajuda do Salvador, com a ajuda de um Salvador que possa e tenha o poder para libertar desse jugo. Cristão, ele claramente representa, né? John Bunyan escreveu muito bem esse livrinho que já tem aí várias versões, tem um Peregrino Ilustrado, a Peregrina, né? Já saiu aí também, não sei se foi John Bunyan que escreveu, mas tem. Então tem várias versões, e ele representa muito, muito bem a vida do cristão. Nós somos pessoas que viviam com um jugo pesado, que não podiam carregar sozinho, e por meio de Jesus Cristo, nós tivemos o nosso jugo removido. Jesus, ele deixa isso muito claro quando está falando lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, texto muito forte, né? Quando a gente olha, Jesus está fazendo uma advertência, ali não é um texto nem de convite somente, de evangelismo, mas ele está fazendo advertência a algumas cidades sobre a sua pecaminosidade, sobre a sua rejeição do Evangelho de Jesus. E quando chega no finalzinho lá do texto, nos versículos 28 ao 30, Mateus 11, 28 ao 30, ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Certamente, John Bunyan, ele derivou esse jugo, né, nas costas do cristão desse texto. O problema é que existe algo que é o legalismo. Daqui a pouco eu vou dar uma definição do que é legalismo para aqueles que não conhecem, ou pelo menos sabem o que é, mas não saberiam definir. O problema do legalismo é que ele faz justamente o contrário. Se Jesus tira o jugo das costas daqueles que confiam nele como Salvador, o legalismo ele coloca jugo nas costas das pessoas. Ele coloca um peso que Deus não coloca. Coloca nas costas de pessoas promessas que Deus não colocou, peso que Deus não colocou, promessas de que as pessoas vão receber algo que Deus não prometeu. Eles colocam um peso sobre as pessoas para fazerem algo que Deus não pede delas. Esse é o problema do legalismo. Jesus falou muito pesado com os legalistas da época dele, os fariseus, né? Quando chegou lá no capítulo 23, ainda em Mateus, Jesus escrevendo para os fariseus, essa aqui é o comecinho da exortação. Jesus gasta ali um tempão falando de ai de vocês, escribas e fariseus, ai de vocês, fariseus. Esse é o comecinho aqui, os primeiros 3 versículos. Mateus 23, 13 ao 15, esse aqui é o começo da exortação de Jesus. Ele diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam elas entrarem, nem entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Olha só que coisa pesada. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas para justificar, fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão um juízo mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazerem um prosélito ou um convertido.
e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Esse é o tratamento de Jesus com os fariseus e escribas, os fariseus daquela época, da época dele. Jesus, sendo cabeça da igreja, ou dono da igreja, se ele pegava pesado com esses homens, e se ele falava a respeito deles, se ele se dirigiu a ele várias vezes, é porque certamente Jesus tinha isso como importante, de combater esses falsos ensinos. E se Jesus tinha uma das prioridades dele era combater esses ensinos, certamente o nosso também deve ser. E a gente vai ver hoje que Paulo, ele após a ordem de instituir presbíteros, Paulo ele vai dizer o porquê era importante ter presbíteros na igreja, ter pastores na igreja. Porque para combater esse tipo de ensino, certamente deve-se ter pastores que estejam firmados nas Escrituras. Aqueles que fogem das Escrituras, que se denominam pastores ou qualquer outro título, mas que não se baseiam nas Escrituras, Paulo ele vai usar um termo bem pesado, que eles não deveriam ser dignos nem de ser chamados de pastores. Nós vamos ver isso aqui. O que é que nós vamos ver hoje nesses versículos de 10, capítulo 1, versículos 10 ao 16? Homens hipócritas, mentirosos e transvestidos de falsa religiosidade são mal para a igreja e precisam ser denunciados e confrontados com a verdade de Deus. Esses homens que estão aí ensinando um falso evangelho, enganando pessoas, eles precisam ser denunciados e confrontados com a verdade de Deus. Meu desejo é que nós entendamos que a igreja precisa estar alerta contra falsos ensinos para quando se deparar com algum, saber como refutar. Nós precisamos estar alertas, nós precisamos saber o porquê e como esses falsos ensinos são espalhados, para quando nós nos depararmos, nós tanto rejeitarmos quanto refutarmos esse tipo de falso ensino. Vamos ler aí o trecho de Tito capítulo 1. Abram comigo, por favor, Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, nós vamos ler os versículos 10 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que eles se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles são corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Vamos orar mais uma vez. Grande Deus, queremos colocar diante de Ti, Senhor, esse momento. Obrigado pelos louvores que já tivemos. Agora nos ajude, Senhor, tanto a mim que estou pregando, quanto os meus irmãos que estão ouvindo, que nós possamos colocar o nosso coração para obedecer a Tua palavra, entender o perigo desse falso ensino, para que venhamos cada vez mais estar firmados na verdade de Deus. Nos ajude, Senhor Deus, e receba toda a glória em nome de Jesus. Amém. O que é legalismo? Para você colocar em uma frase pequena na sua cabeça. Legalismo é impor algo a alguém que Deus não impõe, ou ocultar as verdades de Deus em benefício próprio ou de outro.
O que os legalistas fazem? Isso aqui não obrigatoriamente é só pastor que é legalista ou esses falsos líderes. Existem muitos crentes que não ocupam liderança que eles também são legalistas. O que os legalistas fazem? Eles impõem coisas sobre pessoas, dizem que pessoas devem fazer ou viver de alguma forma que a Bíblia não diz. Ou, por benefício próprio ou de outra pessoa, eles deixam de falar as verdades de Deus. Por exemplo, a pessoa dizer que mulheres só têm que usar saia. Onde que está isso na Bíblia? Onde que está que mulher que é crente não pode cortar o cabelo? Onde que está que homem só tem que usar calça? Essas coisas são só alguns exemplos para você entender que o legalismo coloca, e muitos crentes aí então estão enganados com esse tipo de ensino, certo? Então isso é muito importante, tanto aqui na época de Tito, lá em Creta, na ilha de Creta, quanto também para os nossos dias. Nós veremos hoje 3 motivos aqui porque o legalismo é perigoso. Nós vamos ver e no final eu quero finalizar com alguns alertas para que nós, como igreja, venhamos tanto identificar como combater esse tipo de falso ensino. A primeira coisa é que o legalismo está mais próximo do que imaginamos. O legalismo é algo que está mais próximo de nós do que imaginamos. Quando eu falo em legalista, certamente vem na sua cabeça logo igrejas neopentecostais, né? Essas igrejas grandes aí, com nome difícil. Mas, inclusive, no meio de igrejas que são igrejas sérias, tem legalismo. Algumas imposições que a igreja coloca que a Bíblia não coloca. E nós temos que estar alerta contra isso. Por coincidência ou não, sexta-feira eu tive uma conversa com 2 rapazes que vieram conversar comigo. Estava pregando em outro lugar e eles vieram conversar comigo e vieram falar algumas coisas de suas igrejas. Não era lá da Parangaba, tá? Não eram pessoas de lá, então não precisa ficar imaginando isso. Eram pessoas de outras igrejas que estavam visitando lá e vieram conversar comigo, que eu conheço. E falaram a respeito de algumas coisas da sua igreja, que eles não estavam gostando. E eu perguntei para eles, tá bom, você não pode estar gostando disso, mas onde é que está na Bíblia que isso é errado? Não, mas é porque eu não gosto. Tudo bem, você não pode gostar, mas você não pode dizer que está errado. Isso é uma coisa que muitas vezes nós fazemos isso inconsciente. Eu quero uma igreja do meu jeito porque eu acho que assim é melhor, ou assado é melhor. E nós temos que entender uma coisa, a primeira mensagem que eu preguei aqui do Evangelho, que Deus é a autoridade suprema sobre o funcionamento da igreja. E nós devemos o máximo possível fazer com que a igreja, o corpo de Cristo, funcione baseado na palavra de Deus. E o legalismo é justamente isso. Ele quer nos fazer impor coisas sobre a igreja que Deus não impõe. Ou ocultar coisas da igreja que Deus quer que fale. Por exemplo, vou lhe dar outro exemplo. Alguns pecados que estão mais em evidência hoje. Imoralidade sexual, homossexualismo. Algumas igrejas deixam de falar sobre isso porque elas querem atrair as pessoas por meio de ocultar verdades. Mas Deus diz que nós temos que falar sobre esses pecados também. Nós temos que estar preparados para receber todo tipo de pecador. Mas nós não podemos mudar a mensagem porque eu acho que é melhor atrair pecador assim. Isso também é legalismo. Esses foram 2 exemplos que eu dei para vocês entenderem. Impor o que Deus não impõe e deixar de dizer o que Deus diz. Isso é um perigo grande que está rodeando a igreja. E aqui, na ilha de Creta, Paulo ele vai dizer que a primeira coisa é: o legalismo está mais próximo do que nós imaginamos. Olha o que ele diz aí no versículo 10. Porque existem muitos, especialmente da circuncisão, que são insubordinados, falam de coisas sem sentido e enganam os outros. Existem muitos, e Paulo estava falando ali, da ilha de Creta. Ele fala que naquele lugar, vocês precisam, isso aqui é uma inferência da última parte da exposição da semana passada, que Paulo ele termina dizendo, versículo 9, só para a gente pegar o fio da meada, ele diz assim, que o presbítero precisa ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este falso ensino. Por quê? Aí ele diz aqui, a consequência, por que ele está dizendo que o presbítero precisa ensinar a verdade? Porque tinha gente que estava ensinando a mentira. E o pastor, o presbítero, precisa ser alguém que ensine a verdade. Aqui nesse texto, nós vemos 4 coisas aqui muito interessantes.
4 faces do legalismo, que nós vamos ver aqui. O primeiro eles são muitos. São muitos legalistas. Legalista não é alguém que a gente encontra só ali e aqui. Paulo já está dizendo aqui, porque existem muitos. E quando ele estava dizendo aqui que existem muitos, certamente eram muitos. Imagina numa ilha, como nós vimos, uma ilha pequena, que tinha muitas cidades e muitas igrejas também. Agora imagina Paulo está dizendo, existem muitos. Certamente ali na ilha era fácil de se descobrir que tinha muitos legalistas. E hoje no nosso meio também, né? Não estou falando aqui no nosso meio, mas no meio cristão é muito fácil, só basta você ligar a televisão e ir passando que você vai ver. Existem muito legalismo. Jesus alertou sobre esses falsos mestres. Primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que Jesus alertou sobre isso. Nós temos vários exemplos. Paulo alertou em vários lugares sobre esses falsos mestres. Atos capítulo 15, Gálatas 2, 1 Timóteo 2, 2 Timóteo 3. Paulo ele alertou sobre isso, Jesus alertou sobre isso várias vezes. Então, certamente, se eles davam essa prioridade de falar sobre legalismo, é porque nós também devemos falar. Essa imagenzinha lá em cima é mera coincidência, tá? Não estou falando de ninguém, tá bom? Fica tranquilo. Se Jesus chegasse com um chicote, ninguém corria no meio do Brasil, que não tem essas coisas. Alerta aqui também, Paulo também alerta aqui para Tito. E hoje nós vemos muito isso, mais claro do que nunca. Na época de Tito não existia televisão e nem rádio. Imagina que isso era mais difícil de ser transmitido. Hoje basta você ligar a televisão, tem lá um bocado de gente prometendo coisas que Deus não prometeu, falando de coisas que Deus não falou e mandando o pessoal tirar coisas que Deus não pediu. Basta você ligar a televisão. A segunda coisa, a segunda face do legalismo é que Paulo ele diz aqui que eles são faladores fúteis. A versão da ARC, Almeida Corrigida e Fiel, ACF, Almeida Corrigida e Fiel, ela coloca um pouco melhor essa tradução desse versículo. Ele diz assim: porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. E essa palavrinha aí, faladores fúteis, ela tem uma ideia de aqueles que falam coisas que estão longe da verdade. Aquilo que eles falam, que eles estão interessados em ensinar, não é nada que está perto da Bíblia. Eles não estão interessados em falar da Bíblia. Palavras que não estão de acordo com as Escrituras. Isso aí é difícil de achar, né, no Brasil? Se dedicam a falar do que não é importante. O foco deles não está em falar no que importa. Você vai para o inferno, mas você tem que ser rico. Esse é o foco. A outra coisa é que eles usam de uma linguagem para impressionar e enganar. Linguagem bonita, né? Pessoas que fazem aí curso de coaching. Hoje o mais comum não é pastor fazer teologia, pastor tem que estudar psicologia, né? Pastor precisa entender a mente, Deus não entende a mente. Então, os psicólogos, Roger, Skinner, ateus que têm que ensinar pastores. Essa é a realidade nos dias de hoje. Pastor que não estuda psicologia não presta para ser pastor, né? Nada de aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico está ultrapassado. Teve um pastor amigo meu que ele foi fazer um seminário, o pastor Fernando Souza, da ABCB. Você pode perguntar a ele. Ele disse que foi se inscrever no seminário, numa faculdade para fazer qual a validação do diploma dele, de mestrado, né? E aí chegou lá, ele foi apresentar o tema sobre aconselhamento bíblico. E ele apresentou a dissertação como a fundamentação de que as Escrituras tinham todas as respostas para uma vida de piedade, conforme diz lá em 2 Pedro 1,3. E o orientador dele disse que aquela posição dele era uma posição muito radical. E que o seminário não podia validar, a faculdade não podia validar por uma posição radical daquela. E ele teve que procurar outro lugar. O pastor precisa estar ligado nisso aqui, os crentes também. Terceira coisa é que eles são insubordinados. Esses homens, são homens que não se submetem a autoridades.
é uma ideia daqueles soldados que querem ser coronéis. Já viu um soldado que acabou de entrar no exército e ele parece que já está 50 anos lá dentro e quer mandar em todo mundo porque está andando armado, essas coisas do tipo? É mais ou menos a ideia desses homens aqui. Essa palavra insubordinado são de pessoas que eles são a autoridade deles. Eles mesmos são os seus próprios senhores. As escrituras, não, ninguém está sobre mim, eu sou o meu próprio senhor. Essa é a ideia de insubordinado. As escrituras se submetem a eles e não o contrário. As escrituras falam do que eu falo e não o contrário. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Na minha antiga igreja que eu era, uma vez eu fui fazer, já nos meus finalmente lá nessa igreja, eu fui questionar o pastor sobre uma determinada crença. Eu já estava no seminário nessa época, não no Cibima, mas no seminário da igreja lá, e algumas coisas já estavam ficando claras para mim. E eu perguntei para ele o porquê que a gente acreditava assim, se tinha versículos na Bíblia que falavam diferente. E aí ele foi tentar me explicar e para mim não fez muito sentido. E eu disse, mas pastor, isso não faz sentido. E ele pegou e disse, não, mas eu estou dizendo. Foi essa a resposta dele para mim, eu estou dizendo. Mais ou menos isso aqui, ó. As escrituras não se submetem a eles e não eles se submetem às escrituras. É um perigo. E a quarta face do legalismo é que eles são enganadores. Esses homens não apenas deixavam de falar a verdade, eles afastavam as pessoas da verdade. Eu posso muito bem deixar de falar a verdade, mas eles não faziam isso. Eles queriam afastar as pessoas da verdade. Eles queriam que as pessoas não estivessem perto da verdade. Eles não se interessavam com a eternidade do povo. E até hoje é desse jeito. Eles não se interessam com a eternidade do povo. Nessas mega igrejas, dificilmente você vai ouvir, ou quase de maneira impossível, você vai ouvir alguém falando sobre salvação. Eles não estão interessados sobre salvação. Eles querem viver o aqui e o agora. O pensamento deles é o aqui e o agora. O céu a gente compra. Esse é o pensamento deles. E a segunda coisa é, o legalismo é mascarado e sorrateiro. O legalismo é mascarado e sorrateiro. É interessante essa palavra que Paulo usa aqui, no versículo 11. Ele começa dizendo assim, é preciso fazer com que se calem. Paulo está bem preocupado, de fato, com aqueles homens, porque Paulo ele não apenas ensina a respeito deles, mas Paulo está dizendo assim, nós precisamos fazer esses homens se calar. A ideia dessa palavrinha aqui, para se calar, é a mesma ideia de amordaçar ou sufocar. Nós temos que, eles estavam ali pervertendo as casas, então Paulo ele tinha que fazer esses homens se calar, eles precisavam sufocar aquele ensino deles. William Hendrickson, ele comentando esse texto, ele disse que ali a ideia é interromper a boca pelo uso de um freio ou de uma focinheira ou uma mordaça. É como se precisasse colocar freio em um animal. Essa é a ideia, nós precisamos calar esses homens, nós precisamos parar esses falsos ensinos. Por quê? Aí é onde a gente vê o porquê que eles precisavam calar. O primeiro o quê? Eles pervertiam as casas inteiras. Veja o versículo 11, é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras. Essa palavrinha de perverter aí, pervertendo casas inteiras, quando você vai olhar, ela tem a mesma ideia de confundir o modo de pensar. Eles querem confundir o modo de pensar daquelas pessoas. E outra tradução também possível é de jogar de cabeça para baixo. Tudo aquilo que Paulo tinha ensinado para aqueles irmãos, que eles queriam fazer era pegar eles e confundir tudo, a ponto de até eles esquecerem o que estava sendo ensinado por Paulo. Eles confundem, eles são mascarados e sorrateiros. Outra coisa também, eles ensinam o que não devem, o que Paulo vai dizer aí, porque andam pervertendo as casas inteiras e ensinando o que não devem. Aí continua, com a intenção, olha só o texto, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Olha só a intenção desses homens aqui. Isso não é uma coisa nova, né? Salomão já dizia isso. Não existe nada novo debaixo do sol. O que a gente vê hoje aqui acontecer, eles só melhoraram, né? Essas empresas aí que estão na televisão, eles só melhoraram o marketing deles, né? Fizeram um curso superior para melhorar mais do que esses homens aqui.
Mas esses empresários que se denominam pastores na televisão, eles fazem a mesma coisa. O único intuito dele é ganhar dinheiro. Esses homens não têm relacionamento. Uma coisa que a pandemia fez com esses homens foi desmascarar muitos deles. Porque eles não estavam interessados no povo. Muitas pessoas abriam os olhos e viam que o objetivo deles era só enquanto estavam ali naquele mega culto, porque as igrejas tiveram que fechar e ninguém recebeu uma ligação para perguntar se estava vivo, se estava bem, né? Só quem faz isso é os pastores de verdade, aqueles que estão interessados com as ovelhas e não com dinheiro. O intuito único desses homens, a única intenção deles é o lucro vergonhoso que Paulo chama. Ele continua, o versículo 12, ele mostra que, veja no versículo 12, foi um dos cretenses, o próprio profeta deles, olha aí, olha o texto, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Os próprios moradores de lá, as próprias pessoas lá conheciam já esses homens, já sabiam, né? Essa é uma citação provavelmente de Epimênides, que era um profeta bem conhecido deles lá da época, e aqui ele cita, né, dizendo, olha a característica que ele diz desses homens: sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Essa é a característica daqueles homens daquela época. E Paulo ele diz no versículo 13 que este testemunho é verdadeiro. É exatamente isso mesmo. Aquele testemunho que aquelas pessoas estavam dando era verdadeiro. E o versículo 16, primeiro a gente vai ver que, além de tudo, eles são hipócritas. Pulando aí para o versículo 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem. Agora essa é a palavra mais pesada. Porque eles não vivem na prática o que eles pregam, eles são abomináveis. São pessoas que, aos olhos de Deus e aos olhos daqueles que conhecem a verdade, eles são abomináveis. Pessoas que Deus olha e tem nojo, essa é a palavra. Como se Deus estivesse olhando para ele, no lugar de ter misericórdia daquele povo que está pregando, Deus abomina. Né? Como se, a ideia aqui é como se Deus vomitasse aqueles homens. Olhando para o ensino deles, Deus vomita, Deus sente nojo deles. E Paulo continua e diz aí, o texto que a gente viu na semana passada, que os pastores deveriam ser irrepreensíveis, ele diz no finalzinho aqui, ó, e reprovados para qualquer boa obra. Homens que seguem esses ensinos nunca deveriam ser chamados de pastores. Pastorado é uma coisa que Deus leva a sério. Caráter de pastores, Deus leva a sério. E esse tipo de homens, eles nunca deveriam ser chamados de pastores, apóstolos, bispos, o que quer que seja. Eles são abomináveis diante de Deus. Eles estão levando muitas pessoas para o inferno, e isso é sério, muito sério. E aí o terceiro ponto que a gente vê, que é uma sequência aqui, o legalismo, obviamente, não combina com a verdade. Se esses homens seguem isso tudo que Paulo está exortando aqui, obviamente que eles não combinam com a verdade. Os legalistas precisam ser confrontados com a verdade. Veja o versículo 13. Este testemunho, ou seja, o que nós ouvimos a respeito dos legalistas e dos cretenses, é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Aqui há algumas divergências na interpretação. Alguns autores acham que Paulo está dizendo para Tito exortar a igreja, para que eles sejam sadios na fé. Outros já pensam que ele tinha que exortar aqueles legalistas para que eles fossem sadios na fé. Pelo menos a princípio, se tivesse oportunidade para exortar esses homens. Eu penso que pela sequência do texto, Tito ali estava sendo encorajado a exortar aqueles homens, porque eles estavam dentro da igreja. E Paulo ele está chamando aqui eles precisam ser exortados a ser sadios na fé. Se eles vão ser ou não, aí já é outro ponto que tem que partir. Mas, primeiro de tudo, eles devem ser sadios na fé. E aí nós vemos outro ponto também aqui no versículo 14. Paulo ele diz assim: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. O engano se combate com a verdade. Não deve se combater engano com discursos vãos.
Não adianta a gente pegar esses homens aí que estão na TV fazendo o que quer e chegar lá e dizer que eles vão estar errados, que para eles vai ser mesmo que nada. A gente precisa ensinar a verdade, precisa mostrar a verdade e deixar que Deus faça o papel dele. Eu não preciso estar dizendo por que eles estão errados, porque a Bíblia diz o porquê. Eu preciso pregar o Evangelho, preciso falar da verdade de Deus. Não é se ocupar com tipo de fábulas. Aqui porque provavelmente esses homens eram alguns judaizantes. Não sei se vocês sabem o que é esse termo, mas eram crentes, né? Teoricamente crentes, que queriam que o povo voltasse às práticas antigas, de fazer a circuncisão, os sacrifícios, ter aqueles dias, comemorações dos judeus, né? Uma vez que Paulo já tinha dito que aquilo era tudo sombra do que veio, né? Que é Jesus. E eles queriam que o povo voltasse a essas práticas e dizendo que eles tinham que voltar, impondo algo que Deus não estava impondo. Então, certamente nessa situação, porque Paulo está colocando aqui para Tito, que eles se ocupem com fábulas judaicas, certamente esses homens eram judaizantes e faziam parte daqueles que Jesus combateu, os fariseus, os hipócritas e escribas. Todas as coisas são puras para os puros, versículo 15, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A gente olhando aqui, irmãos, esse texto aqui, não há como ter uma mudança de mente deles sem uma intervenção de Deus. Deus precisa intervir no coração deles. Olha o que Paulo diz a Tito: todas as coisas são puras para os puros. Ou seja, Tito, você vai ensinar os crentes a comerem o que não devem comer? Não, eles vão saber o que é que devem comer e não comer. Deus não impõe, se você comer porco, você não é crente. Se você não comer, você é. Se você comer carne desse jeito, você não é crente. Paulo estava dizendo, para os puros, o tipo de comida não faz diferença. Para quem é salvo, da maneira que a pessoa vai fazer, se gosta de carne um pouquinho mal passada ou não, isso aí é irrelevante. Eu gosto, tá? De mal passada. Mas se você gosta de bem passada, você não vai para o inferno por causa disso, não. É o que Tito está dizendo. Paulo está dizendo a Tito, melhor, todas as coisas são puras para os puros. Agora ele diz, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Se não houver uma mudança ali de coração na cabeça daqueles homens, na cabeça daquelas pessoas que estão sobre o jugo do legalismo, eles certamente vão sempre viver daquela maneira. Veja quão é perigoso este ensino de legalismo. Veja o quão Paulo pega pesado com isso. Antes de estar caminhando aqui já para a parte final, vou dizer uma coisa para vocês. Testemunho, eu já contei uma parte, um pedacinho do que eu passei. Mas, por causa de legalismo, isso é um testemunho meu. O meu casamento quase acaba por causa de legalismo. Eu tinha 6 meses de casado, e eu e a minha esposa recém-casados ali, novos, e simplesmente porque nós deixamos de concordar com algumas coisas da outra igreja, a gente foi como se tivesse sido endemoniado, né, dentro da igreja. Nós entrávamos dentro de uma igreja e eu não fiz, Deus é prova disso, eu não fiz confusão com ninguém a respeito de pensamento contrário. Eu só não estava crendo a respeito de algumas coisas e eu compartilhei com algumas pessoas que compartilharam com outras e enfim. Nós fomos praticamente expulsos da igreja, porque eu não queria uma crença do que está na Bíblia. Eu acreditava que o crente não pode perder salvação, uma coisa que está na Bíblia. E eu queria que alguém me explicasse isso na igreja. Queria saber, mas por que o crente perde a salvação? Você está dizendo aqui que os eleitos de Deus não podem... Ninguém pode arrebatar da mão de Jesus, o próprio Jesus dizendo, eu preciso que alguém me explique isso. E as pessoas simplesmente, quando eu perguntava para alguém, não, mas estão errados. As pessoas pensam desse jeito, estão errados. Essa era a resposta. E eu e a minha esposa, 6 meses de casado, nós praticamente fomos tirados de fora da igreja. Imagina, 6 meses de casado, eu não tive aconselhamento pré-nupcial, eu não tive acompanhamento nenhum quanto noivado, pela graça de Deus. Algumas pessoas nos acompanharam depois. Mas nós chegamos na igreja da Parangaba, praticamente em crise, de casamento, com 6 meses de casado. Simplesmente porque uma igreja
que não acreditava, igual a mim, no lugar de só chegar, rapaz, procure outra igreja, vá lá, outro pastor lhe ajudar. Eles deixaram a gente de lado, chutaram a gente de lado. Porque não, a coisa tem que ser assim, porque eu quero que seja assim. A igreja pensa assim, a convenção da igreja pensa assim, e a Bíblia pensa desse jeito, mas a gente pensa assim. O que vale é o que a convenção da igreja pensa. E nós quase acabamos nosso casamento com 6 meses de casado por causa disso. Talvez seja isso é um motivo pessoal, mas eu quero mais ficar com a Bíblia e não pelos meus sentimentos. Talvez seja essa uma das minhas maiores raivas do legalismo, porque eu fui atingido diretamente com isso. E eu não sei quantos de vocês foram atingidos com isso, mas certamente alguns de vocês foram também. E nós, como igreja, não queremos que isso aconteça na nossa igreja. Nós podemos falhar em outra coisa, mas nessas coisas nós não queremos falhar. Isso acaba a vida de gente, irmãos. Isso aqui, você colocar um peso sobre as costas de pessoas que Deus não coloca, isso é muito perigoso. De você prometer coisas para pessoas que Deus não promete, isso é muito perigoso. De você simplesmente tirar pessoas de perto de você que não concordam com você, ou xingar, ou fazer qualquer tipo de comentário, simplesmente porque vocês não concordam em alguma coisa, isso é muito perigoso. Nós precisamos combater isso. Precisamos combater isso com todas as forças. Indo aqui para o finalzinho, vou gastar um tempo também aqui. A primeira coisa que nós precisamos colocar em mente é que nós precisamos buscar um conhecimento bíblico cada vez maior. Não tem como nós combatermos o legalismo se nós não temos um conhecimento bíblico bem firmado. Se você não tem um amor pelas Escrituras, se você não se debruça sobre o texto bíblico e sobre as verdades de Deus, você vai ser enganado por qualquer tipo de ensino. Qualquer coisa que ensinarem para você, você vai engolir. Inclusive promessas que Deus não promete. Nós precisamos cada vez mais buscar um conhecimento bíblico maior. Meu encorajamento para a igreja é que a sua vida de contato com a Bíblia não seja apenas no domingo. Você precisa amar a sua Bíblia. Você precisa amar a palavra de Deus. Existem pessoas no mundo inteiro, eu já disse isso aqui, que dariam tudo para ter a sua Bíblia. E você tem a sua Bíblia, use-a. Peça a ajuda de Deus no manuseio da sua Bíblia. Se encha da palavra de Deus. Se encha da verdade de Deus. Para que esses falsos ensinos não entrem no seu coração. E você também não seja um desses que impõe esse tipo de legalismo. A gente pode cair também nesse erro, se a gente não conhecer a verdade de Deus. Nós precisamos conhecer e continuar conhecendo ao nosso Deus. A segunda coisa é, não tenha medo de combater o erro. O que está acontecendo hoje, e é uma coisa muito perigosa, é que as pessoas que querem viver no erro, elas estão partindo para outro lado, que se você discorda delas em algumas coisas, você pode até ser acionado criminalmente, né? Eu mandei no grupo dos pastores, essa semana eu vi uma notícia de que um pastor lá em Piauí, ele foi acionado na justiça porque um rapaz que vive com outro rapaz queria se batizar na igreja dele, ele disse que não ia batizar. E ele disse que sofreu homofobia na igreja. Nós precisamos combater o erro. Certamente nós precisamos cada vez mais saber tratar tipos de pecados na igreja, e nós estamos crescendo nisso. A Bíblia tem respostas para todos os tipos de pecado, e nós precisamos não ter medo de combater o erro. Não tenha medo de falar o que Deus diz sobre pecado. Obviamente que você tem que ter sabedoria para falar, né? Mas não deixe de combater o erro. Como é que se combate o erro? Ensine a verdade e não perca tempo com coisas secundárias. Como é que eu combato o erro? Não é estar discutindo ali. Se gênero existe, se não existe, se é isso, se é aquilo, se é partido A, se é partido B, se é partido D. Não é isso. Nós precisamos combater o erro ensinando a verdade.
Tito, ele deixou muito claro que os pastores ou presbíteros, eles deveriam ser aptos para ensinarem, porque certamente eles estariam à frente do povo de Deus. Mas a palavra de Deus nos manda que nós devemos conhecer a verdade de Deus. Jesus orou ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Paulo, ele diz muito claro aí no texto de 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, talvez alguns de vocês saibam até memorizado: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela tem tudo o que precisamos para viver uma vida de piedade. Não há nada que você precisa decidir na sua vida, não há nenhum conflito que você tenha na sua vida que você não possa resolver com a palavra de Deus. Deus é o criador do homem. Deus conhece o coração do homem mais do que ninguém. E Ele nos deu princípios, algumas coisas que nós precisamos têm resposta direta na palavra de Deus e outras nós temos princípios. Mas Deus, Ele não nos deixou ao léu. Aquilo que nós precisamos ter resposta, Deus deixou na sua palavra. E nós precisamos nos guiar aqui justamente para não cairmos nesses erros. Para você não achar que você deve fazer uma coisa que Deus diz que você não precisa fazer. Para você não achar que você deve cobrar dos outros aquilo que Deus não cobra. Nós precisamos caminhar cada vez mais perto da palavra de Deus. O ensino correto das Escrituras é o meio para combater esses falsos ensinos. Esses filhos do diabo, uma hora eles vão prestar conta com Deus. Nós, por enquanto, nós temos que estar pregando a palavra de Deus. Ensine. Lembra do que Paulo disse a Timóteo: conjuro-te diante de Deus, pregue a palavra. Prega a palavra. Toda oportunidade que você tiver, pregue a palavra para essas pessoas que estão vivendo debaixo de legalismo. Eles estão presos e muitos deles, ou a maioria deles, não são salvos. Estão vivendo um falso engano. Eles não amam a palavra de Deus. Eles amam falsas promessas. Esses homens o atraem de uma maneira tal que essas pessoas estão presas. Não sei como está o seu coração em relação a isso. Se você não entende bem como viver na palavra de Deus, se você ainda não entendeu isso, nos procure no final do culto para nós conversarmos um pouco mais. Se você ainda está vivendo uma vida com um peso sobre você que Deus não colocou, ou se você não sabe se você é salvo, muitos de nós podemos estar vivendo debaixo de falsas promessas. E isso não importa o tempo de crente. Às vezes a gente pode ter um bocado de tempo de crente e não entender como viver corretamente e o que Deus requer de fato. E nós estamos vivendo a nossa vida baseada em falsas promessas, baseada em falsos ensinos, achando que vamos estar no céu baseado no que nós fazemos e correndo risco de acordar no inferno. Esses falsos ensinos são perigosos. Nós precisamos combater, precisamos ensinar a nossa igreja a viver na verdade. Prega a palavra, viva pela palavra. Ame a palavra. E aquilo que não está de acordo com a palavra, rejeite sem medo. Rejeite, seja de quem for que venha, rejeite. A palavra de Deus é a autoridade final. Eu não sou, o pastor Timóteo não é. Deus é. A palavra de Deus é a autoridade final. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos tem resposta, inclusive para esses assuntos mais difíceis. Mas nós queremos viver, Senhor, para Te agradar, fazer a Tua vontade. Ajude-nos, Senhor, a viver longe desses falsos ensinos, que nós não coloquemos peso sobre as pessoas que o Senhor não coloca, ao mesmo tempo que nós não venhamos deixar de ensinar aquilo que o Senhor pede que nós ensinamos, ou pede não, que o Senhor manda que nós ensinemos. Deus, nos ajude a amar as pessoas pelos que elas são e não pelo que elas têm para nos dar. Nos ajude, Senhor Deus, a amar o Teu povo, porque o Senhor assim determinou que nós temos que amar o Teu povo.
Ajude-nos, Senhor Deus, a termos o coração, desejo correto pela palavra de Deus, amor pela Tua palavra, que nós venhamos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti, como disse o salmista. Que o Senhor possa trazer juízo sobre esses homens, ó Deus, que estão pervertendo pessoas. Que a Tua graça, Senhor Deus, possa alcançar aquelas pessoas que estão sendo enganadas. Que o Senhor possa trazê-las para o caminho correto. E, se possível, nos use para isso. Para tirar pessoas desse caminho de engano. E que o Senhor seja exaltado sempre. Em nome de Jesus, se tem alguém ainda que não conhece o Senhor aqui, que está vivendo debaixo de promessas que o Senhor não prometeu, ou debaixo de incertezas, de medo, que eles possam tomar uma decisão nessa noite de caminhar com o Senhor e de viver, Senhor, baseado naquilo que Tu promete, que é o certo e que nunca vai mudar. Em nome de Jesus. Amém.